Então vamos lá. Tudo bom com vocês? Tudo Tudo certo. certo. Legal demais. Se apresentem aí, como que vocês chamam? Pode começar. Então, meu nome é Vitória Yumi Oetuki Nicoletti, eu tenho 19 anos e eu sou da primeira turma da ILO, então é de turma de 2022. Legal. Isso. Eu sou Samuel, eu já sou da segunda turma, né? Entrei esse ano em 2023. Tô aqui representando o pessoal aí. Que legal, que Sim. legal. Então vamos lá. Primeiro por quê, né? Primeiro, como que vocês conheceram a ILO? Da onde que vocês são? Vocês são daqui mesmo da região? Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador? Como que você Isso. conheceu a ILO? Então, eu fiz o meu ensino médio em Aracaju, em Sergipe, no Instituto Legal. Federal. Aí a Ilon, ela teve um programa ano passado de visitar várias cidades no Brasil. Uhum. Então a Ilon foi até Aracaju. Então a gente que teve legal. uma apresentação do que era a Ilon Escola de Ciências. Eu conversei com 2 professores que a gente tem aula agora, que é o professor Daniel e a professora Ívia. Então a gente conheceu a partir disso, né? A gente teve um evento que a gente pôde tirar dúvidas, eles apresentaram os benefícios, apresentaram que a gente não teria que ter algum custo fixo aqui, né? Porque eles têm diversos benefícios. Tanto o transporte de Aracaju, no caso, já tinha voltado para Salvador, né? De Salvador para aqui, a passagem de avião foram eles que custearam. Então, todos os benefícios envolvidos acabaram atraindo muita gente lá do Instituto, tanto que passou 4 pessoas junto comigo, do mesmo Instituto. Então, o programa realmente funcionou, de ir atrás da gente, porque aí até então não era tão conhecida, né? Então, eu acredito que essa divulgação foi muito importante e continua sendo importante, né? E antes de surgir, você, por exemplo, pretendia fazer o quê? Então, eu ia fazer ciência da computação na UFBA. Só que aí eu ainda tinha muita dúvida de que área seguir, né? A computação foi mais uma questão de como estava em alta e também eu sabia que eu queria fazer, que eu queria me especializar em pesquisa em si. Legal. E ao ver a Ilon, a apresentação que eu tive lá em Aracaju foi especialmente feito pelo nosso professor de dados, que ele é engenheiro de materiais, mas ele dá aula basicamente da parte de aprendizado de máquina, probabilidade estatística. Então acabou me incentivando a entrar aqui na Ilon, porque todas as áreas que a gente estuda, né, a ciência da matéria, da vida, todas a gente aplica dados. Então acaba sendo dentro do que eu queria e sendo algo mais, como posso dizer, mais de ponta, de aplicação mesmo. Não pesquisa de base na área de computação. Legal. E você, Vitória, né? Isso E mesmo. você, da onde que você é? Como que você conheceu a ILO? Então, eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, aqui no que interior é de São aqui Paulo. pertinho. Isso Legal. E eu conheci a Ilon, que antes da Ilon eu estudava no Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp, que é o Cotil. Certo. E o Cotil, durante a pandemia, ele não voltou a ser presencial, ficou tudo no modo remoto mesmo. E a professora de física, ela sempre divulgava vários links assim, especialmente no final do semestre, que ela começou a colocar várias notícias relacionadas ao vestibular. E daí uma delas foi do G1, falando que o Sírio estava abrindo uma instituição de ensino superior, e daí estava falando da ILUM e da proposta do curso interdisciplinar. Daí eu conheci pela notícia sobre Entendi. E você queria fazer o que antes? Antes de conhecer a ILO? O que você pensava? Antes da ILUM, eu sempre também tinha muita dificuldade em conseguir definir certinho a área que eu mais gostava, porque eu sempre gostei de aprender de diversos assuntos. Então, ia desde física, matemática, biologia. Eu não conseguia pensar na ideia de, parar de aprender alguma coisa. Então, eu prestei para cursos variados, assim. O meu principal era a medicina, porque eu sou fascinada pela área de neurociências. Então, como eu queria atuar na área, eu pensava, vou fazer medicina, depois seguir na área de pesquisa, que a pesquisa era algo que era certeza para mim, que era seguir na área de pesquisa independente do que eu fosse fazer. Mas eu acabei prestando também para o curso de Ciências Físicas e Biomoleculares da USP e para o curso 51, né, que engloba engenharia física, física biomédica e médica e matemática aplicada na Unicamp. Caramba! Que maneiro. E aí, como que foi? Quando vocês chegaram aí, vocês tinham ideia de como que ia ser esse negócio interdisciplinar? Porque na escola, assim, vocês vieram do ensino, vamos dizer, tradicional, né? Tipo, terceiro colegial, pá. Você estava na escola técnica, né? Eu também tinha sou... Você também é da escola técnica? do Federal, Instituto Federal. Tá. Que já é um pouco diferente, né? Mas mesmo assim, ainda é tradicional, né? Não tem tanta interdisciplinaridade, né? Isso. E como que foi? Porque, por exemplo, uma coisa que eu falo, né? E vivi isso na pele. Quando você sai de um terceiro colegial e entra num curso, por exemplo, de exatas, o abismo é gigantesco, entendeu?
Tanto que muita gente desiste da primeira prova porque é zero geral, entendeu? Tipo, em cálculo a galera todo mundo tira zero, porque é um abismo muito grande que tem, o estilo e tudo mais. Como que é aqui? Vocês sentiram uma diferença muito grande? Como que foi acostumar com esse modelo interdisciplinar, essa coisa toda? Conta aí. Então, o meu que foi primeira turma, a gente não tinha referência nenhuma. Nenhuma, né? Então, no seu caso, pior ainda, né? Ou melhor. A gente chegou assim, esperando que tudo poderia acontecer. Entendi. Então, quando a gente deu de cara, né, com esse modelo da proposta de ensino interdisciplinar, foi muito legal, porque a gente conseguiu ver que, aprendendo sobre as diferentes áreas, a gente conseguia conectar elas ao longo do tempo. Então, foi muito legal mesmo, e usar os aprendizados de uma área para conseguir ajudar a resolver a de outra. Então, foi muito legal essa conexão que a gente conseguiu, que a gente começou a se deparar agora na graduação, por mais que de um jeito diferente do que a gente via no ensino médio e antes da ILUM. Entendi. Outro ponto importante também é que na ILUM, como é um curso só, a gente tem uma maior dedicação dos professores a gente. Então, na matéria de cálculo, por exemplo, na minha turma, segunda, não teve nenhum reprovado. Então, a gente tem o cálculo 1 e cálculo 2 meio misturados, que é integrais de várias variáveis e funções. São duas matérias separadas, né? Mas em geral a gente vê o mesmo assunto. O que acontece é o seguinte, a gente vê toda a parte de matemática necessária para aplicação e a gente tem um contato com o professor que fica disponível praticamente a qualquer momento para a gente. Então, que a gente tem essa troca de conhecimento que é contínua. Então, eu tenho uma dúvida em fazer determinado exercício. Eu não preciso simplesmente me debruçar nos livros, eu posso ir até aquele professor e conversar a qualquer momento. Então, eu acho que esse é um dos pontos chaves da ILUM, porque como é focado em um único curso e a gente tem diversos professores, acaba que a gente tem tempo para tirar essas dúvidas. E também, como o professor Fázio falou antes, a gente tem aquela dinâmica de mesas e cadeiras, né? Então, normalmente, a parte de trabalho, de estudo, é tudo em conjunto. Então, a gente tem muito essa questão de não ter tanta competitividade e ter mais uma comunhão lá, né? Então, a gente se ajuda o tempo todo, tenho dúvida nesse exercício, esse trabalho, não estou conseguindo fazer tal coisa. Sempre tem alguém para te auxiliar, sempre tem alguém que tem um ponto forte. Então, acaba que essa troca de conhecimento acontece em todas as aulas. Porque quando você está naquela mesa enrijecida, você acaba sendo você recebendo conteúdo, né? Quando é mesa e cadeiras, a gente vai discutindo, tem um pouquinho de conversa e acaba que a gente tem um desenvolvimento de ideias durante a própria aula. A gente não precisa conversar depois. E ainda mais por ter só duas turmas, e no meu caso a gente teve um ano que foi só uma mesmo, então a atenção dos professores acaba sendo voltada para o nosso aprendizado mesmo, então eles são super abertos e a gente se ajuda muito entre si, então tem muita cooperatividade entre os alunos, tanto dentro da própria turma, quanto entre as turmas diferentes. As turmas, assim, né? Tá. E mudou alguma coisa assim, por exemplo, que aí você viu parte de física, né? Você já gostava da parte mais de medicina, né? Que você queria ser neurocientista. Sim. E vendo as outras coisas ali, você começou a se interessar mais por outra ou você continua focada aí na neurociência? Como que é? Meu fascínio por neuro ainda continua, mas o meu interesse por física, principalmente, que eu fiz técnico em edificações, então eu tinha uma base muito forte também em física, matemática. Então, esse meu interesse pela física, pela matemática cresceu mais ainda mais, tipo, a gente tem acesso a essa infraestrutura que é incrível aqui do CNP inteiro, de todos os laboratórios. Então, conhecer um pouquinho mais de cada me proporcionou querer aprender mais sobre as diferentes técnicas que a gente pode aplicar nas diferentes áreas.